Se há uma história muito conhecida na crônica policial carioca, é a disputa entre o policial Perpétuo de Freitas e Tião Medonho, um policial brabo e um fora da lei extremamente inteligente no meio do Rio de Janeiro dos anos de 1960. Após tomar de assalto um trem pagador em uma das ações mais ousadas e conhecidas da criminalidade carioca, Medonho e sua quadrilha foram investigados e perseguidos por Perpétuo, que sozinho investigou e desmantelou toda a organização. As cenas construídas nessa trama dariam um baita filme, e nós vamos contar detalhe por detalhe dessa treta. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é João Paviotti, vem encarecidamente aqui pedir o like de vocês. A gente tá produzindo bastante e o like de vocês é muito importante porque eleva o nosso conteúdo. Também se puder se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E sem mais delongas, vamos falar mais uma vez sobre Perpétuo de Freitas, um personagem que já apareceu em outros vídeos, mas que tem muita história boa pra gente contar. Então prestem muita atenção nos detalhes dessa história e vamos nessa. Edu, faz favor. Roda a vinheta, meu parceiro. Fala galera, bora começar esse vídeo e contar essa história para vocês, tá bom? Eu tenho que dizer para vocês que essa história é fruto de uma grande pesquisa que nós fizemos, tá? A gente tá tentando contar as principais histórias da crônica policial brasileira e principalmente do Rio de Janeiro, tá? E como tá dando certo, a gente tá recebendo apoio de vocês, a gente vai continuando. Vamos lá então. No dia 14 de junho de 1960, numa manhã de terça-feira, um trem pagador passava pelo quilômetro 71 da estrada de ferro da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse tipo de trem, galera, ele era tipo um carro forte da época. Como não tinha cartão de crédito e pouca gente tinha conta bancária, o pagamento geralmente era feito em espécie, em dinheiro vivo. Aí tínhamos o famoso trem pagador, que era um transporte que carregava o dinheiro para pagar esse transporte específico, 1.500 ferroviários. No total, dentro do trem tinha 27 milhões de cruzeiros, que era o dinheiro da época, né? É muito difícil fazer um cálculo de conversão aqui, mas na época, pelo que apuramos, os ferroviários ganhavam mais ou menos os 2 salários mínimos. Algumas fontes que consultamos disseram que dentro do trem pagador que a gente tá falando, teria por baixo, assim, 5 milhões de reais hoje. Outros chutam 7 milhões, outros chutam 4 milhões, mas fica nessa média. Esse trem pagador, então, foi invadido por 6 homens armados e vestidos de capuz. Mas antes, eles dinamitaram os trilhos e a locomotiva descarrilhou. Coisa de filme mesmo, filme hollywoodiano. Aliás, tem até um filme sobre essa história que chama Assalto ao Trem Pagador. É um clássico e tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, ele tá no YouTube. Depois você joga lá, Assalto ao Trem Pagador. Só jogar aí. Claro, o filme ele é baseado na história real, mas eles mudaram vários personagens e acontecimentos. A gente tá comentando que foi mudado algumas coisas porque a gente baseou nossa história em matérias de jornais e artigos. E já estamos avisando logo que quando você for assistir o filme, tem muitas informações que são diferentes do que a gente tá contando, porque o filme tem toda uma licença poética. Mas eu tenho certeza que você vai gostar do filme, porque nós também gostamos. Então, depois de dinamitar e tomar de assalto o trem, os ladrões levaram uma caixa de madeira que continha toda a grana em espécie. Naquela época, o roubo a trem pagador não era um serviço de Zé Ruela ou pé rapado, era coisa pra profissional do mundo do crime. Poucas vezes na história do país houve esse tipo de delito com tanta ousadia. Primeiro porque tinha homens armados que protegiam o trem, e segundo porque os bancos e o governo, donos de todo aquele dinheiro, sempre iam atrás e encontravam os bandidos. O assalto foi um sucesso e repercutiu até na imprensa internacional. Chegou a ser falado do The New York Times. Coisa de louco, né? Era muito dinheiro, muita grana e repercutiu muito. O chefe dessa quadrilha era Sebastião de Souza, um homem negro e forte, morador do Morro da Mangueira e conhecido no mundo do crime pela alcunha de Tião Medonho. Tião já era um assaltante bastante conhecido, pagava cerveja no morro, defendia a ideia de que não se roubava dentro da favela, e o Medonho ganhou esse apelido pois ele era um homem que metia medo até nos sujeitos mais corajosos do crime ou da polícia. O papo do Medonho era o seguinte, era uma palavra só, ele tinha o dedo mole, andava munido de um 38 e um A44, ele só sacava se fosse para atirar, era um sujeito muito ruim e que cumpria, se falasse que ia tirar tua vida já era. Naquela época o tráfico de entorpecentes ainda não era a principal atividade criminosa no Rio de Janeiro, nos anos 60. Então os assaltantes eram considerados o topo da cadeia alimentar no mundo do crime. Tião, que é representado no filme que a gente propôs para vocês assistirem aí por Eliezer Gomes, na falta das imagens dele na vida real, vamos usar a imagem desse ator caracterizado em seu papel. Então vocês vão ver na tela aí do nosso vídeo as imagens do Eliezer, que é o ator que interpretou o Tião Medonho, porque a gente não tem imagem do Tião Medonho. Bom,
Com a repercussão do crime, o governador do estado deixou a investigação a cargo de um delegado chamado Amil Ney Rashid. O assalto ao trem pagador foi algo impressionante para a época, galera. Os bandidos usaram armas de grosso calibre, né, e dinamite, que era uma coisa que nunca era vista no Brasil. Era um trabalho bem profissional. Logo que pegou o caso, Rashid teve carta branca para montar a equipe de trabalho. Além da equipe habitual, que já trabalhava com o delegado, que ele estava acostumado a trabalhar, Rashid foi atrás de um policial durão, que conhecia todas as favelas cariocas e atuava na zona norte do Rio de Janeiro, principalmente na zona norte. Esse polícia tinha uma rede de informantes no submundo do crime que ele dominava sozinho. O nome do cara era Perpétuo de Freitas, policial brabo mesmo. Galera, nós já falamos do Perpétuo de Freitas aqui no vídeo, tá? Ele foi o policial carioca mais respeitado durante muitos anos. E Perpétuo era conhecido como um índio, usava um bigode, tinha quase 2 metros de altura, andava com uma arma na cinta sempre à mostra. O cara gostava de ser polícia mesmo, era aquele policial brabo, ele queria prender, ele gostava de prender mesmo o bandido e descobrir as coisas. Perpétuo, então, só aceitou entrar no caso se ele pudesse investigar e prender os caras. Ele disse que queria todos vivos, que ia aparecer no jornal com cada um deles, ia pegar o nome de cada um deles e mostrar para todo mundo. Rashid, conhecendo a fama e profissionalismo do Perpétuo, deu permissão. Perpétuo então passou a investigar o delito de forma incansável. O cara nem dormia. A única pista que o grupo de policiais tinha era uma garrafa de uísque que foi abandonada no local. Tentaram encontrar de todos os jeitos os compradores da garrafa. Foram atrás de importadores de bebidas da cidade, foram atrás de traficantes de álcool, mas não encontraram nada. Antes da entrada de Perpétuo, os policiais achavam que não iriam encontrar os caras. E realmente eles estavam meio perdidos na investigação. Inclusive, galera, uma das formas que Perpétuo usava para achar bandido era perceber quem estava gastando muito dinheiro dentro da favela. Tipo, o cara aparecia com um carro ou pagando cerveja para muita gente. Os policiais já ficavam sabendo e ia abordar o cidadão ali perguntando onde é que ele conseguia esse dinheiro. Aliás, fazia isso até hoje, né? Como se pobre não pudesse ter as coisas e se tem, já é considerado bandido. Enfim, vamos lá. O crime só passa a ser desvendado de verdade quando Perpétuo, como policial brabo que era, leu uma reportagem de jornal. O Perpétuo encontrou o fio correto da investigação quando ele leu uma reportagem sobre um cara chamado Zezinho. Esse cara, o Perpétuo mesmo ajudou a prender ele anos antes. E Zezinho participou de um assalto a banco de joias preciosas na cidade de Itaboraí, que ficava no interior do estado do Rio de Janeiro. Perpétuo lembrou que o crime foi muito parecido. As armas eram as mesmas e as descrições de alguns sujeitos também eram semelhantes. Inclusive, Zezinho foi interrogado por Perpétuo na época e pediu para não apanhar e disse que não podia gastar o dinheiro que roubou em Itaboraí, porque o chefe da quadrilha tiraria a vida de quem gastasse dinheiro. Porque, segundo o chefe da quadrilha dele, a polícia descobria quando o ladrão estava usando dinheiro de roubo. Lembra que falei? Os policiais investigavam autores pelo roubo de dinheiro, pelo dinheiro que eles gastavam, pela quantidade de dinheiro que eles estavam gastando. Então, o chefe dessa quadrilha é diferente. Ele proibiu o gasto excessivo, até o momento que as investigações esfriassem. É nesse momento da história que as trajetórias de Tião Medonho, que era o chefe da quadrilha de Zezinho, e Perpétuo de Freitas se cruzam, em um cenário mais parecido com o filme do Velho Oeste. Mas na verdade, é nada mais nada menos do que o Rio de Janeiro no início dos anos 60. Perpétuo de Freitas já estava na cola dos bandidos do grupo, mas ele foi afastado de forma misteriosa do caso. Galera, não se sabe até hoje por que tiraram o Perpétuo do caso. Mas mesmo extraoficialmente sendo tirado do caso, o Perpétuo de Freitas resolveu investigar o BO sozinho. Uma mãe de santo, que era informante de Perpétuo de Freitas, repassou ao policial a informação de que o amante de uma frequentadora do terreiro dela confessou que estava prestes a ter a vida tirada por um homem chamado Manuel Godinho, pois esse cara, esse amante, ele teria gastado um dinheiro que não poderia. Aí o tic-teco do Perpétuo de Freitas fez ligação e ele foi atrás do tal Godinho. Esse Manuel Godinho já havia comprado vários barracos numa favela e andava pegando prostitutas muito caras. Perpétuo então avisou os policiais que estavam no caso e se encontravam totalmente perdidos naquele momento. Eles estouraram o barraco e levaram o tal do Godinho, que confessou a participação no assalto e ainda emendou dizendo que o chefe do grupo era o Tião Medonho e que tinha marcado de encontrá-lo daqui uns dias. Godinho sabia que Tião Medonho ia tirar sua vida, pois descobriu que ele havia gastado dinheiro demais do assalto feito ao trem pagador. Então Perpétuo se juntou à polícia novamente e com o seu parceiro, que ficaria famoso anos depois, o detetive Milton Lecoq. Nós falamos da história do Milton Lecoq também aqui no vídeo anterior que a gente fez sobre o Perpétuo. A gente indica que você vai assistir. Então Lecoq e Perpétuo, eles eram amigos e companheiros de polícia e eles foram junto com os outros policiais. A polícia armou uma emboscada para Tião e Tião
Medonho, como era esperto e cobra criada, sentiu que algo de errado estava acontecendo. Ele estava vestindo uma roupa dos Correios e ele se fantasiou de carteiro para encontrar o gordinho e não dar brecha, né? Não dar uma pala de que ele era bandido. Os policiais deram voz de prisão pro Medonho, mas o Medonho conseguiu entrar dentro de uma caminhonete e fugir. E uma troca de tiro pesada, tiro vai, tiro vem, mais de 50 viaturas foram acionadas para tentar pegar o Medonho e no meio da confusão a casa começou a cair para um monte de gente. Mais de 10 pessoas foram presas acusadas de terem participado direta ou indiretamente do delito do assalto ao trem pagador. 2 desses homens presos tiraram a própria vida. Eles escolheram esse caminho porque realmente estavam enrolados. Se entregassem e entregassem o Tião Medonho, eles perderiam a vida de modo muito cruel porque eles conheciam a fama do cara. Se não entregasse, cairia na mão do Perpétuo de Freitas e também estava enrolado. Então alguns deles preferiram até passar uma corda no pescoço e acabar de vez com o assunto. Os policiais foram atrás dos lugares onde Medonho poderia ter guardado o dinheiro e uma parte foi encontrada no forno de um barraco, a outra em um colchão na casa da mãe do próprio Tião. Mas galera, olha que fita, a parte do dinheiro mais grossa mesmo, pelo menos 6 milhões de cruzeiros, só foram encontrados porque a mulher do Tião foi informada pelos policiais que o Medonho tinha uma amante. Isso mesmo, galera. A esposa, brava da vida e com ódio de Tião, meteu o louco e contou pros homens onde estava a grana. Então a polícia achou a grana atrás de um fundo falso no espelho. Galera, todo vagabundo tinha medo do Tião Medonho, mas quem o entregou foi uma mulher traída. Muito doido, hein? Abre o olho, rapaziada. Cuidado com as esposas aí, hein? Elas ficam bravas, vocês estão enrolados, hein, bicho? Coloca veneno na comida. Medonho tomou tiro, mas não faleceu. Foi preso e interrogado pelos policiais Lecoq e Perpétuo. Foi um interrogatório pesado mesmo. O homem entregou que o chefe do grupo era um tal de Nilo, que a polícia nunca achou. E no fim das contas, o cara que planejou o crime foi um engenheiro ferroviário da Central do Brasil. Olha que plot twist, chamado Jacob, ou Jacob. Mas tudo caiu nas costas de Tio Medonho, que apenas chefiou a equipe operacional, né? O grupo de bandidos que foi roubar. Nilo e Jacob eram brancos e tinham dinheiro. Isso explica muita coisa aí nesse processo. No fim das contas, Medonho perdeu a vida na cadeia, encontrou um peixe maior que ele e apesar de todo mundo ter medo do Tião, ele acabou sendo esfaqueado enquanto dormia numa cela suja. Perpétuo e Milton Lecoq subiram de patamar e fama na polícia carioca. Perpétuo teria um fim triste nas mãos de um homem chamado Jorge Galan. A gente já falou e isso já contou essa história num dos vídeos do nosso canal, que a gente indica que você acesse até lá. Gostou dessa história? O que você achou aí da história do Tião Medonho e do Perpétuo de Freitas no assalto ao trem pagador? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a história, ela é cheia de detalhes mesmo, às vezes vocês vão precisar voltar, dar uma olhada e tal, pra ver se vocês conseguem encaixar, entender a história certinho. E qualquer coisa, deixa a opinião de vocês aí no comentário, diga o que vocês acharam aí nos comentários, tá? Pra terminar, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês têm nos ajudado muito aqui no nosso canal. Espero que vocês possam deixar seu like agora no final, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, se possível, virar membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês. Vocês vão poder participar e acompanhar o nosso trabalho bem de perto aí. Forte abraço, eu sou Joel Paviotti. Valeu!